É um prazer estarmos juntos novamente e dizer para todos, né, que baixem as pedras, né, porque talvez alguém tenha visto aí a nossa divulgação e esteja falando assim, poxa, esses crentes são fanáticos, estão falando que o Papa é a besta do Apocalipse, que o Papa, ele é o anticristo, né? Olha que heresia, um velhinho tão bondoso que faz tantas coisas boas, né? Como que ele pode ser tudo isso? Queridos, nós aqui não queremos falar albe. Há um fato histórico. Todos os grandes reformadores, né, principalmente Martinho Lutero, ele apontou claramente, ele diz claramente naquilo que ele escreve, que o anticristo é o poder papal. Então, isso não é uma coisa de crentes fanáticos, né? Isto é uma interpretação das profecias histórica e está aí. E agora, com a morte do Papa Francisco, novamente veio à tona essa discussão. Por quê? Porque agora muitos estão falando que o próximo Papa será o último Papa. E isso não são os crentes que estão falando, são os próprios católicos. Estão pegando uma profecia de São Malaquias, dizendo que o próximo Papa é o último Papa e depois virá o juízo. Além disso, queridos, aí pegando carona, outras pessoas vão retomar a ideia de Lutero e vão dizer que o próximo Papa, então, será o anticristo. Será que é isso mesmo? Será que é assim que as profecias falam? Então, a primeira coisa que nós queremos convidar você, o pastor Mesiel já falou, é você conhecer as Escrituras. Jesus, ele declarou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer o que diz a palavra de Deus. Hoje nós queremos trazer você para um estudo bíblico, sem alarmismos, sem difamação, sem meias palavras, a própria Bíblia interpretando a Bíblia, e não filosofias, teologias, sincretismos, tentando entender ou prever o futuro. A palavra de Deus é certa, nenhuma profecia até hoje falhou. O que pode falhar muitas vezes é o entendimento humano, e você vai perceber como as Escrituras estão se cumprindo assistindo esse programa. Seja bem-vindo. Volto contigo, Carlos. Amém, pastor. Daí, irmãos, mais um reforço, né, para nós ficarmos atentos e pedir a Deus sabedoria para nós entendermos, né? Temos homens capacitados e instruídos na Bíblia, e somente pela Bíblia, irmãos, somos capazes de entender, né? O pastor deu o toque dos bereanos e é isso que nós vamos fazer, né? Você que está nos acompanhando aí, né? Já estou vendo bastante gente participando, fica conosco, irmãos, até o final desse programa e Deus vai fazer a obra na tua vida. Mas, pastor Marcos, o anticristo, né? Será o Papa? Será que ele vai ser um secretário-geral da ONU? Um ditador? Mas que figura realmente é essa do anticristo? Eu te pergunto mais uma vez, pastor Marcos, a Bíblia nos dá alguma pista para nós poder identificá-lo? O que o senhor tem a falar sobre esse questionamento? Olha, eis um mistério, né? Mas, amados, é importante nós entendermos, né? Como o pastor Mesiel falou, né? Nós temos aqui uma classe de pessoas que vai interpretar essa questão do anticristo, né? Como algo histórico, e uma outra que vai falar que ele é uma figura que vai aparecer agora nos últimos anos, depois de um arrebatamento secreto, que o pastor Mesiel já explicou que não vai existir, aparecerá essa figura chamada do anticristo, ou seja, os últimos anos antes da volta de Jesus. A pergunta que então nos surge, né,
esse anticristo realmente surgirá nos últimos anos? E para nós entendermos, nós temos que recorrer à própria Bíblia. O pastor falou de 1 Tessalonicenses, na qual Paulo ele descreveu como seria, né, o arrebatamento que nada tem de secreto, mostrando que nós, na verdade, não vamos para o céu, mas vamos encontrar o Senhor nos ares. Quando Paulo escreveu isso, surgiu entre os tessalonicenses a tese ou a ideia de que não precisariam mais então se preocupar com nada, porque era iminente a volta de Jesus. E Paulo teve que novamente escrever para eles na segunda carta, para dizer, não vai ser assim. É preciso que se cumpram as profecias. E no capítulo 2 dessa segunda carta, e no verso 7, Carlos e demais, ele vai falar o seguinte: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o anticristo, o mistério da iniquidade, o aparecimento do iníquo, isso vai acontecer nos últimos 7 anos. Paulo dá resposta claramente aqui. O mistério da iniquidade já opera. Então não vai acontecer, aparecer, ser realizado apenas daqui a algum tempo. Ele já operava no tempo do apóstolo Paulo. Então não é uma coisa apenas para o fim, para os últimos 7 anos. É algo que já está em operação. Então a Bíblia respondendo à própria Bíblia. Paulo em si, ele não usa esse termo anticristo. Anticristo é um termo que usa o apóstolo João quando escreve as suas cartas. E nas suas cartas, ele nos mostra quem é, ou de onde virá pelo menos, este anticristo. Lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18, ele vai falar o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então ele diz o quê? Que já estava no fim dos tempos, no seu tempo, e que já havia se levantado muitos anticristos, mas haveria de se levantar um principal. Anticristo, primeiro, não é simplesmente aquele que é contra Cristo. Também pode ser entendido como aquele que ocupa falsamente o lugar de Cristo. Isso pode ser um anticristo. Ainda nesse mesmo capítulo de 1 João, ou seja, o 2, mas no verso 22, ele vai completar: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque, segundo João, né, havia um grupo que havia entrado na igreja que estava pregando que Cristo não havia vindo em carne, ele havia vindo como espírito pairado sobre a figura de um homem chamado Jesus, o homem morrido na cruz e o Cristo indo para o céu, ou seja, ser um espírito, porque segundo eles não era possível o Cristo ter morrido. Então esses eram os gnósticos, né? Autores de vários desses evangelhos que muitas vezes a mídia divulga, né? E você já deve ter ouvido, chamado evangelhos apócrifos, né? Eles usam os nomes de figuras bíblicas como Pedro, Paulo, João, Tomé, para falar, para tentar tornar verdadeiras, né, as suas heresias. Então, queridos, esses mentirosos, eles já existiam no tempo de João, mas ao falar deles, João nos dá uma pista de quem seriam eles. O anticristo é aquele que prega mentiras, prega contra a verdade, prega contra a palavra, prega heresias. João, na sua segunda carta, capítulo 1 e verso 7, ele vai explicar isso novamente. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, é o anticristo. De novo, voltando a 1 João capítulo 2, verso 19, e no verso 26, ele vai
nos dar mais detalhes. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Então, ele confirma que o anticristo ele vai enganar, pregando erros no lugar da verdade. Mas o que ele fala aqui, amados, que eles saem do nosso meio, ou seja, eles saem do meio da igreja, eles saem da igreja verdadeira. Então, isso exclui a possibilidade de que o anticristo seja, na verdade, um secretário da ONU, né, um empresário ou qualquer figura, né, que seja ateu, ou seja, não crê em Deus, né, uma figura política, por exemplo, de um regime político, é um religioso, e mais, ele sai da igreja verdadeira. Então, isso exclui essas figuras que não são religiosas. Isto remonta ao tempo dos apóstolos, mais ainda, queridos, ao tempo de Jesus, porque Jesus, em Mateus, no capítulo 24, 23 a 28, ele vai nos declarar qual é o principal sinal do fim dos tempos, o fim dos tempos dos quais falou João, essa já é a última hora, sobre os quais falou Paulo em 1 Coríntios, estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus, ele fala, e ele repete, o único sinal repetido por Jesus da sua volta, são falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos. Então, este é o teor do anticristo, pregar mentiras que enganem a muitos, certo? E que mentiras são essas? Que enganos são esses? Quando Jesus ele fala sobre falsos profetas, lá em Mateus também, no capítulo 7, nos versos 15, depois no 21 a 23, ele vai nos declarar que no último dia muitos viriam até ele e declarariam isso. Não expulsamos demônios, não fizemos milagres, não fizemos maravilhas no teu nome. Então eu olharei para eles e direi claramente: afastai-vos de mim, não vos conheço. Palavra dura, né, queridos? Mas por que não vos conheço? Porque vocês praticam a iniquidade. Guarda essa palavra, iniquidade, porque na verdade o texto no original não diz iniquidade. Iniquidade foi uma forma que o tradutor ele optou para expressar a sua teologia, a sua crença, porque ele não queria que aquele que lesse achasse que a lei de Deus estava em vigor. Mas quando ele fala iniquidade ali, na verdade, o que ele fala é, a palavra que ele usa mais especificamente no grego é anomia, ausência da lei. Então, aqueles que praticam a iniquidade, queridos, são pelo texto bíblico e pelas próprias palavras de Jesus, aqueles que não guardam a lei de Deus, não guardam os mandamentos de Deus. Então, aí você tem mais uma pista. Ele sai do nosso meio, ele parece verdadeiro, mas não é, mas ele prega contra os mandamentos de Deus. Ele tenta desviar o povo dos mandamentos de Deus, certo? E nisso, eu volto de novo a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, verso 1, Paulo ele começa a falar: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar e nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vamos lá. Primeiro, viria a apostasia. Apostasia não é a separação da igreja que é arrebatada para os céus. Apostasia é a separação de uma coisa correta para uma coisa errada. É o quê? É a igreja deixando a doutrina
doutrina de Deus, a igreja deixando os mandamentos do Senhor e a fé de Jesus para enveredar pelo erro. E, historicamente, queridos, a apostasia já veio. Nós temos aí registros históricos que nos mostram o desvio da igreja. A igreja hoje, tanto a protestante quanto a católica e todos os ramos cristãos, eles não mais guardam a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós temos vários exemplos disso. A Bíblia manda guardar o sábado, eles guardam o dia de adoração ao sol, o domingo. A Bíblia fala que o homem, quando morre, vai para o pó da terra, a sua alma é mortal, e eles falam que a alma é imortal. A Bíblia proíbe fazer imagens e proíbe nós termos qualquer coisa no lugar de Deus. Eles idolatram e fazem imagens. A Bíblia não fala sobre Deus edificar a sua igreja sobre uma pessoa, e sim sobre uma verdade. Jesus é o Messias. É sobre essa verdade que ele edificaria a sua igreja, e tantos erros e desvios doutrinários que começam a partir da morte dos apóstolos. Então, meus amados, a apostasia já chegou. Aquilo que a detinha, que nós lemos no versículo 7, também foi afastado, que era o Império Romano na sua fase imperial, na sua fase pagã. E no seu lugar, da igreja corrompida, surge uma liderança. Veja, é um mistério. Por quê? Porque ele se coloca no lugar de Deus, mas vê-lo não é fácil. Não é fácil perceber que ele não é o representante de Deus. Então, muitas pessoas falam, não, mas vai ser um poder que vai poder ser visto facilmente. Não, é um mistério. É um mistério. Porque você veja, ao mesmo tempo que ele se levanta contra tudo que é Deus, ele se coloca no lugar de Deus e as pessoas acham que é Deus. É o que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses. E veja, ele o chama de homem da iniquidade. Mais uma vez, eu lembro a palavra de Jesus, não está escrito ali homem da iniquidade, está escrito ali, queridos, né, o homem que não guarda a lei de Deus, anomia, né, a ausência da lei de Deus, o homem que não guarda os mandamentos de Deus. Então, este é o anticristo. Nós falamos dos mandamentos, nós falamos como a igreja mudou os mandamentos. E nós falamos como esta igreja colocou, né, um homem só, dizendo que ele era o sucessor, né, de Cristo e do apóstolo Pedro na sua frente. Lá no Apocalipse capítulo 13, ele nos dá mais uma chave para entendermos quem é essa figura. Capítulo 13, verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e este número é 666. Queridos, vamos lá. Primeiro, né, o número da besta tem que ser calculado, né, no sistema alfanumérico que utilizava o alfabeto e os números que utilizavam aquela instituição. Então, nós temos que recorrer ao latim para nós entendermos, né? A Bíblia fala que nós podemos calcular, né? Besta por quê? Porque não se trata de uma pessoa só, mas se trata de um poder, ou de um reino, ou de uma instituição, ou de uma força, né? Então esta força vem desde o Império Romano, queridos. E este império, esta força é a besta. E, primeiramente, na sua fase pagã, imperial, que passa para a eclesiástica. E aí adquire o número de ser humano. Por quê? Porque é sempre, apesar de não ser um único líder, mas sempre representado por um líder na frente dela a cada tempo. O número é 666. O poder papal, queridos, ele assume o posto de representante da igreja cristã, mas a igreja cristã já não é mais a igreja bíblica. E então ele traz para si
vários títulos. 4 principais. Vicarivis Filii Dei, vigário, filho de Deus, né? Isso em latim. Vicarivis Generalis Dei in terris, vigário geral de Deus na terra. Latinus Rex Sacerdos, sacerdote e rei latino. E Dux Cleri, o guia do clero. Com todos eles, quando você calcula os algarismos aqui, as letras, né, que tem valor numérico, em todos eles a soma vai dar 666. Então nós não estamos falando do próximo Papa, porque é uma coisa, é um mistério que já opera desde o tempo dos apóstolos, mas nós estamos falando, queridos, de um poder que hoje é representado pelo poder papal, que vem desde o Império Romano, né, e que é representado pelo poder papal. E iniquidade por quê? Porque ensina e prega que a tradição humana tem tanto valor quanto a palavra de Deus, a ponto de, como disse Daniel 7:25, tentar mudar os tempos e a lei de Deus. Graças a Deus, tentar, porque conseguir, ele não conseguiu. Não conseguiu, pelo menos para quem crê na verdade, que vai na Bíblia.